Boa tarde, meu nome é Gabriel Augusto Schoeder Stibe e venho por meio deste apresentar o trabalho entregue como pré-requisito na disciplina de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos do curso de Agronomia do quarto semestre da Unijuí. Tenho como orientador o professor Ivan Ricardo Carvalho e vou apresentar sobre a aplicabilidade do arranjo experimental em medidas repetidas. A experimentação é uma parte da estatística probabilística que estuda a planejamento, execução, coleta dos dados, análise e interpretação dos resultados dos experimentos. O estudo da experimentação oferece suporte probabilístico, o qual permite fazer análises e conclusões acerca do comportamento do objeto estudado no experimento, com um certo grau de erro conhecido. O experimento analisado sugere uma hipótese formulada sobre a superioridade de algum fator de produção, e que, para se comprovar, deve-se utilizar a experimentação, cujos fatores de manejo das culturas interferem no aspecto quantitativo e qualitativo do produto final. A experimentação agrícola possui três princípios básicos: repetição, casualização e controle local, os quais buscam garantir a estimativa de variação individual, evitando outros fatores que possam infiltrar durante a condução do experimento. A repetição consiste basicamente em ter várias parcelas com o mesmo tratamento. A casualização consiste na distribuição no acaso dos tratamentos nas parcelas. Isso evita a fonte de erro ou uma certa tendência do experimentador. E o controle local, então, consiste na formação de grupos de parcelas o mais homogêneo possível, com o objetivo, assim, de reduzir o erro experimental. E cada grupo constitui um bloco. Os experimentos, na prática, são divididos em três modelos de experimentação a campo, ou seja, o delineamento inteiramente ao acaso, DIC, que é utilizado quando temos homogeneidade nas condições dos experimentais, o delineamento de blocos casualizados, DBC, que é utilizado quando não há homogeneidade entre as parcelas, estabelecendo os blocos, com base no princípio de controle local. O último, o delineamento de quadrados latinos, o DQL, onde é necessário controlar dois tipos de heterogeneidade com os tratamentos dispostos em linhas e colunas. Os experimentos são submetidos ao mesmo período de avaliação, com o mesmo grupo de observações e os mesmos tratamentos, cuja resposta de cada unidade experimental é medida sobre várias condições, e não em vários pontos do tempo. Uma prática comum em experimentação agrícola é a análise desses dados longitudinais pareados. Então, um mesmo conjunto de observações foi acompanhado e avaliado no decorrer do tempo, submetidos aos mesmos tratamentos nas diferentes épocas. Isso significa que um experimento é de arranjo de medidas repetidas. Essa forma de delineamento com medidas repetidas tem como base o uso do mesmo elemento, objeto ou indivíduo para cada um dos tratamentos em estudo. O presente trabalho tem como objetivo expor a compreensão referente à aplicabilidade do arranjo de medidas repetidas dentro da experimentação agrícola, tendo como suas partes compostas a exemplificação do arranjo de medidas repetidas, seu conceito e tudo mais, a representação dentro da experimentação, como funciona, como é avaliado, e os exemplos e aplicabilidades e usos para facilitar a compreensão. Então, sobre o conceito. Dentro de um experimento cujos dados a serem analisados são medidos em períodos de tempos diferentes, formando conjuntos de dados diferentes, espaçados por épocas ou meses ou anos de cultivo, no qual o mesmo conjunto de observações, submetidos ao mesmo tratamento, todas as repetições nos diferentes períodos são avaliadas, caracteriza então um arranjo de medidas repetidas. Sobre os tratamentos. Um estudo que faz uso de medidas repetidas pode envolver um único tratamento ou mais de um tratamento. Com isso, é avaliado o efeito do tratamento ao longo de um período de tempo determinado. Forma de avaliação. Em um experimento com arranjo de medidas repetidas, os elementos desempenham o papel de blocos aleatórios e as unidades experimentais dentro de um bloco podem ser analisadas como as diferentes ocasiões nas quais foi aplicado um tratamento na observação. O delineamento que deve ser usado para a avaliação é o DBC, delineamento em blocos casualizados, o qual envolve a repetição e o controle local, sem a presença de aleatorização dos blocos, visto que cada bloco representa um dos anos usado no tratamento. Então, os anos são consecutivos. Com isso, os blocos não são casualizados. Nesse caso, as condições locais não vão ser homogêneas e pode ter efeito significativo sobre os tratamentos.
Então, um fator em bloco. O planejamento de experimentos com um fator em bloco tem como objetivo comparar a resposta média em cada tempo, no qual é possível a aleatorização do tratamento dentro de um bloco. Os blocos não são casualizados porque são anos consecutivos, mas o tratamento dentro de um bloco consegue ser casualizado. Sobre a análise de variância. Com a análise de variância, como é feito uma análise em DBC, ela segue os mesmos princípios básicos da análise de variância ou ANOVA do DBC. Apenas se for com medidas subdivididas, aí segue outra forma de análise de variância. Mas basicamente é necessário a soma dos quadrados totais, a soma dos quadrados do tratamento, a soma dos quadrados do efeito do bloco e a soma dos quadrados do erro. E o coeficiente de variação, o qual a partir disso consegue montar uma análise de variância. Com isso, a partir da análise de variância, é possível compreender se foi significativo ou não significativo o experimento, aceitando ou rejeitando H0. Então, a aplicabilidade desses fatores. A pesquisa foi desenvolvida como um exemplo de aplicabilidade, então, uma pesquisa que foi desenvolvida para avaliar o desempenho vegetativo de progênitos do cupuaçoseiro na fase de imaturidade, por meio da análise de medidas repetidas no tempo. Foram empregados 25 progênios de irmãos completos, que tiveram desenvolvimento vegetativo, com duas variáveis analisadas, altura e diâmetro de planta, monitorado durante um período de 3 anos. Por conta da natureza longitudinal das observações, foi avaliado primeiramente por meio do teste de esfericidade. Qual tipo de análise estatística deveria ser aplicada? Para a variável diâmetro, a condição de esfericidade não foi violada. Sendo assim, procedeu-se uma análise no esquema de delineamento de parcelas subdivididas no tempo. Para a variável altura, o teste foi significativo, indicando necessariamente avaliar qual a melhor estrutura que explique a correlação dos erros, sendo escolhida a estrutura de covariâncias. Simetria composta heterogênea. Foram encontradas diferenças entre as progênies somente no terceiro ano de avaliação, sendo que a variável diâmetro de planta permitiu discriminar melhor as progênies avaliadas. Dentre alguns outros exemplos dentro da agricultura, pode-se citar o crescimento corporal dos animais, a produção de leite, a contagem de ecto- e endoparasitas, a produção em cortes em forrageiras, o tempo de armazenamento e a qualidade de produtos. Basicamente, são experimentos que levam mais de um ano para serem feitos. Concluindo, então, o uso do arranjo experimental com medidas repetidas em experimentação, a análise pode proporcionar uma boa comparação entre os tratamentos, visto que a fonte de variabilidade entre indivíduos é excluída do erro experimental. Se mantém o erro experimental apenas na variação intra-indivíduos, dado que quaisquer os tratamentos podem ser comparados diretamente para cada elemento. Pode ocorrer a comparação entre os indivíduos do mesmo tratamento. Então, com isso, os indivíduos podem ser interpretados como seus próprios controles. Pode ser inferido também que, com essa forma de análise experimental, o número reduzido de indivíduos necessários para a realização do experimento, o que se torna favorável em situações às quais poucos indivíduos estão disponíveis para o experimento. Alguns fatores que devem ser levados em consideração, então, para a aplicação do arranjo de medidas repetidas são que a ordem em que os indivíduos recebem os tratamentos pode afetar nas respostas associadas àquele indivíduo e que a duração do experimento é maior e mais espaçada para se obter um resultado ou conclusão. Então, quando se aplica, é necessário um maior período de tempo para a elaboração até a sua conclusão. Enfim, é isso. Obrigado pela atenção de todos.